Vamos lá? Para essa linha. Vamos? Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém? Querido, o Senhor tem compartilhado com você alguma coisa? Então, é oportunidade de você estar orando e colocando diante do Senhor. Fofoné, vem cá, querido. Hoje nós temos o privilégio de ter o Fofoné conosco aqui de novo. E o João, né, João? Ellen. Aleluia. É um privilégio ter esses amados aqui com a gente, servindo, caminhando. E quero te convidar para orar pela vida deles. Depois, você tem uma palavra preciosa para compartilhar. Papai, nós oramos que o teu Espírito use os teus filhos, que o Senhor use-os com a graça e com a unção do Senhor para cumprir os propósitos do Senhor na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos a vida deles. Nós oramos que o Senhor derrame sobrenaturalmente a tua graça, o teu poder e o teu favor, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Eu queria só agradecer cada vez a recepção de vocês. O tempo da gente aqui está quase terminando. Agora, dia 24, a gente está indo para o Espírito Santo. Depois nós vamos para São Paulo, Rio, Paraná. E aí, dia 22 de janeiro, a gente está saindo de São Paulo para casa. E aí a gente vai voltar depois desse 1 ano e um pouquinho, né? Vamos voltar para casa. Então, a gente queria agradecer a vocês pelo acolho, cada vez que a gente vem, pela amizade, pelo carinho, pelas orações. Eu sempre falo que as orações fazem muita diferença quando você está no campo de batalha, quando você está no campo missionário. Você está na linha de frente, mas tem sempre aqueles que vão te sustentar em oração. E elas são muito importantes, porque todos os dias a gente está vencendo alguma coisa, todos os dias a gente está... Não que a gente não esteja lutando quando a gente está na nossa casa, no nosso país, na nossa cultura. Mas quando você está fazendo missões, você está cumprindo o ID do Senhor, que não é uma escolha, não é algo que você pode, é uma ordenança que Deus deixou. Quando você está cumprindo isso, o inimigo se levanta mais ainda contra a sua vida e contra aquela obra que está sendo feita naquele lugar, porque ele não quer que aquelas pessoas conheçam verdadeiramente o Senhor. Então, a oração faz parte desse ID, a oração ela é muito importante. Eu queria agradecer vocês, principalmente pela oração. Às vezes as pessoas pensam que as missões não acontecem porque não tem contribuição financeira. Também, mas a oração eu acho que ainda é mais importante que a contribuição financeira, porque a oração ela abre a porta para todas as coisas. A oração é a chave de todas as coisas. A oração ela destrói mesmo os planos do inimigo. A oração nos cobre, nos protege. A oração é algo muito importante. Muito obrigada por orarem, por intercederem pela gente, por intercederem por nós, pelo João. Isso é muito importante. Eu queria muito agradecer vocês. Amém. Deus é bom. Antes de liberar ela vai ler para mim o texto que a gente vai ler hoje. Vamos ler Juízes, capítulo 2, versículo 10 a 16. Juízes 2, 10 a 16. Então, Juízes 2, do versículo 10 ao 16. Todo mundo achou? Juízes 2, do versículo 10 ao 16. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais.
E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e curvavam-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixavam o Senhor e serviam a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que o roubaram. Amém. 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 Que Deus abençoe a palavra dele, porque a palavra dele sempre vem para restaurar, corrigir, para nos guiar no caminho, na direção do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor, né, pela oportunidade, pela confiança, pela amizade. Cada dia mais, Deus está crescendo essa amizade entre nós, né, para o reino de Deus. Esse é só Deus que pode fazer. Essa família tão querida também, que sempre ora para nós, às vezes compartilha as orações ou as coisas que receberam para nós. É muito gratificante. A Helena já falou. Esse texto que a gente acabou de ler, já ouvi falar, talvez você já ouvi a pregação sobre isso, mas essa semana, que foi dia 12, que a gente acabou de ver a homenagem, é um dia das crianças. Fala das crianças, a gente fala da família. E fala da família, a gente fala a família de Deus, que é o coração de Deus, que também é o nome da igreja, né? Amém. Mas o versículo 10 vai falar uma coisa que é um pouco triste na história do povo de Israel, que vai dizer aqui nesse texto, vai dizer, depois Josué, todos que estavam naquela época como eles, faleceram, e depois disso surgiu uma nova geração. Outro texto vai dizer, levantou outra geração. Então, o que aconteceu com essa geração? A Bíblia falou que essa geração não conhecia ao Senhor. E outra versão vai falar o que Deus feito por Israel. Essa versão vai dizer, nem tampouco não conhecia a obra do Senhor, nem tampouco. É triste na história do povo de Israel. A cada vez quando eu chego nesse texto, leio essa parte, eu não vejo como tristeza esse texto. Eu vejo esse texto como alegria, como responsabilidade. Amém? Então, e aqui, Deus está falando de um povo, Israel, que é o povo escolhido por Deus. Deus decidiu escolher um povo. Esse povo se chama Israel. Deus chamou Abraão de sair da sua casa, da sua terra, da sua família, sair também do seu conforto, sair da rede da amizade que ele tem, onde ele tem a facilidade de trabalhar, de viver, de ter amizade, de ter uma vida digna, uma vida boa. Mas Deus falou para ele de sair. Mas uma coisa que é interessante, Deus não falou para ele o que ele vai fazer. Sai de lá, vou te mostrar onde você vai. E ele decidiu obedecer. E da obediência desse homem, Abraão, chegou a nascer um povo escolhido que é Israel. Porque alguém obedeceu,
Hoje, nós, como a Igreja do Senhor, a Israel de hoje, nós temos esse privilégio, né, de aproveitar as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor. Então, tudo que a gente vai decidir, a obediência que a gente vai fazer, Deus vai falar as coisas, às vezes não vai dar nada de direção, vai só falar, vai. Eu lembrei que em dia 25 de janeiro de 2009, aquela época Deus está falando sobre missão, larga tudo, vai para a obra missionária em tempo integral. Então, naquela época Deus fala muita coisa comigo, escreve, eu deixo essas partes. Em 2012, final de 2011 para 2012, eu estava orando, pedi a direção do Senhor para ver onde eu posso ir para fazer TED. Mas esse ano 2009, eu me acordei assim, o que Deus falou, promessa para o Senegal. Sem detalhe, sem falar nada, é só escrever promessa para Senegal, 29 de janeiro de 2009. Porque eu vejo de novo esse papel na minha Bíblia de francês, essa semana, de novo. E quando eu estava buscando o coração de Deus, procurando a palavra de Deus, a confirmação do Senhor, e cheguei a encontrar esse papel num lugar que eu deixei, esqueci. Estava escrito promessa para o Senegal, 29 de janeiro de 2009. Eu senti no coração, é esse lugar que Deus quer que eu vou. Mas na minha cabeça é só ETED, né? Hoje, a família que eu tenho, a gente se encontrou lá. A Ellen e o João são essa promessa do Senhor. Às vezes a gente não vai ver o que Deus vai falar para nós. Aquele dia, quando Deus falou para Abraão de sair, talvez ele nunca pensou a grandeza das coisas desse povo que Deus vai levantar, que é hoje mais que 2 bilhões na terra, que está aproveitando da obediência do Abraão, que saiu, que obedeceu, que largou tudo, que deixou tudo para servir ao Senhor, para cumprir a missão do Senhor. Aleluia! Porque o que é essa missão que Deus deu para Abraão? É a mesma missão que Deus deu para o povo de Israel. Fala da missão, a missão é uma responsabilidade. A missão é uma obrigação. A missão é um dever. Então, a gente precisa cumprir a responsabilidade, a gente precisa cumprir a obrigação, a gente precisa cumprir esse dever. Não é que se eu quero fazer, não. É uma missão que Deus colocou na nossa mão. E Deus falou para o povo de Israel. Tem várias missões que Deus deu para o povo de Israel, mas vou falar de 3 aqui. Que Deus, esses últimos 5 anos, estou vivendo esse processo com Deus. E se tem oportunidade, eu falo sobre isso. São 3 palavras: conhecer ao Senhor, amar o Senhor e viver uma vida de santidade. E o povo de Israel tem essa missão de ser santo como Deus é santo. E a gente vai ver isso no livro de Levítico 20 e 26. Deus falou, você deve ser santo porque eu sou santo. Nós precisamos ser santos porque Deus, Ele é santo. E a santidade é a marca, não é que deve ser, não. A santidade é a marca do povo de Israel. Eu vou dizer, a santidade é nossa marca hoje como povo de Israel que somos cristãos. A gente precisa entender, viver uma vida de santidade. E, no Novo Testamento, o autor de Hebreu vai dizer, sem a santificação, ninguém não verá o Senhor. Quer ver o Senhor um dia? Ver Ele face a face? Ver tudo que Ele tem para nós lá no céu? Precisamos viver uma vida de santidade. Se nós, como a Igreja do Senhor, queremos ver um dia Jesus, ver esse Deus, ver qual é o coração dele,
Se o coração dele é tão grande para caber tudo isso, a gente precisa viver em santidade, porque Deus falou para o povo de Israel: você deve ser santo. Porque eu sou santo. E você precisa ser santo. Segundo ponto que eu vou dizer aqui, que é a missão do povo de Israel: primeiro é ser santo como Deus é santo. Segundo é ser a luz para as nações em redor. E você vai ver isso no livro de Isaías 49, versículo 6, parte B. Deus falou para o povo de Israel para refletir a glória de Deus entre as nações, aquela época em redor deles. Refletir a glória de Deus. Refletir, ser a luz para outras nações. E Jesus vai falar de novo para nós no Novo Testamento: você é a luz do mundo, céu da terra. Então, segunda coisa que nós precisamos entender, saber e viver, porque é uma obrigação, é uma responsabilidade, é um dever, é ser luz onde Deus nos coloca. Começa a ser luz em casa, ser luz na rua, ser luz no trabalho, ser luz em todo lugar, porque foi uma missão que Deus deu para o povo de Israel. Terceira missão aqui é transmitir a palavra de Deus à geração futura. Amém. Transmitir a palavra de Deus à geração futura. E você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 6, 4 a 9. Deus fala para o povo dele: você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E agora, quando você está vivendo essa vida digna como Senhor, amar o Senhor, você agora vai transmitir para seus filhos, para a geração futura. Transmitir aos filhos, aos filhos dos nossos filhos, dizendo netos, bisnetos, e assim, geração a geração, a gente precisa mostrar qual é o amor de Deus, o que Deus fez para nós. E Juízes capítulo 2, 10 vai dizer que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. A pergunta é: de onde vem essa geração? Essa geração vem da geração de Josué. No livro de Josué capítulo 24, esse texto a gente conhece muito bem, a gente já falou várias vezes. Quando Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas naquela época foi uma discussão que o Josué está falando para o povo, porque ele descobriu que o tempo dele está acabando. Ele recebeu muita coisa do Moisés, que Moisés transmitiu para eles. Ele tentou, como líder, naquela época, transmitir. Mas tem pessoas que não querem viver essa vida de santidade, não querem ser exemplo, não querem refletir a glória de Deus, não querem ser a luz. E Josué vai convocar o povo de Israel. Ele vai falar para eles: vocês vão decidir hoje o que você quer fazer, quem você quer seguir, qual Deus você quer adorar. Mas eu e minha casa, a decisão é servir ao Senhor. E o povo vai se levantar. Vão dizer: a gente não tem pensamento de largar o Senhor. A gente não tem desejo de deixar Deus de Israel para lá para adorar Baal, Astarotes, adorar outra coisa. A gente não tem isso. E o povo se levantou junto como esse povo, como Josué, como a casa dele naquela época, para dizer: nós também vamos servir ao Senhor. Josué fala da casa, outras versões falam da família, mas eu gosto muito mais de falar da casa, porque naquela época a família não é só pai, filhos e mãe, não. Porque na casa tinha pai, mãe, filhos, servidores, tinha noras. É uma casa grande, que tem várias pessoas. Mas Josué vai dizer assim: não é só eu com pai, minha esposa, meu filho, mas tudo que está morando na minha casa, escravos, tudo eles, nós vamos adorar ao Senhor.
nós vamos servir ao Senhor. Não é só uma declaração para declarar, mas foi uma declaração intencional. E aconteceu, mas a Bíblia vai falar, e surgiu uma geração que não conhecia ele. Mas o que aconteceu? Qual foi o problema que aconteceu? O problema, porque todo mundo se compromissaram naquele dia para servir ao Senhor, para ser o exemplo, para amar o Senhor, também para transmitir, porque esse povo sabia já qual é a missão que Deus deu para o povo dele. E aconteceu que deixaram essa transmissão de falar da fé, de falar da obra do Senhor, porque a Bíblia vai falar, essa geração não conhecia nem tampouco a obra que o Senhor fez para o povo de Israel. Mas uma coisa que dá alegria ao que a gente vai ver aqui, você vai ver que no mesmo livro, no Juiz, capítulo 6, Deus vai falar de alguém que se chama Gideão. E Gideão vai falar uma coisa que é aqui, que é diferente. Porque aqui, essa geração aqui que não conhecia o Senhor, a gente pode dizer, os pais não fez o trabalho que precisa fazer. Eu posso imaginar assim, naquela época, os homens são os homens de guerra. E na época de Josué, todo dia, porque é o tempo de conquistar a terra. É um tempo de trabalhar, é um tempo de guerra. Os homens vão voltar da guerra, cansados, não tem mais tempo para contar a obra do Senhor, porque aconteceu tanta coisa maravilhosa no campo. Mas eu estou imaginando, tá? Né? A Bíblia que fala. Estou imaginando o que aconteceu naquela época. O que aconteceu com esses homens, essas famílias, para não transmitir as obras de Deus à geração futura. Então, eu posso dizer que é cansaço. Às vezes, a gente chega do trabalho, a gente tem muito cansados, e a gente precisa cumprir nossa missão, que é falar de Deus, falar dos milagres do Senhor no dia, falar das coisas que Deus fez na nossa vida, porque na guerra, naquela época, Deus sempre está do lado do povo dele, tem coisa para contar para os filhos, que vai manter o coração dos filhos, amar a Deus, amar a palavra de Deus, amar as promessas do Senhor. Porque você vai ver, Josué parou o sol. Foi onde? Campo de batalha. E quando chegou em casa, precisa contar, porque os filhos não estavam no campo, os pais estavam no campo. E os pais precisam contar. Hoje, sabe o que aconteceu? A gente estava na guerra, lutando, e quase a gente estava ganhando. A noite começou a anoitecer. E Josué levantou a mão. Sol, para! E na hora o sol parou. E a gente precisa contar isso. Então, hoje é a mesma coisa. Trabalho, muita coisa está tomando nosso tempo para ter um tempo de qualidade para contar as bênçãos do Senhor. Para contar os milagres do Senhor. Às vezes a gente fala, nós somos crianças, vamos esperar um pouquinho. Não, a gente precisa falar. Eu não vou entender na maneira que a gente quis, mas tudo está aqui. A gente precisa falar, a gente precisa contar, a gente precisa incentivar a fé, a gente precisa transmitir a fé para nossos filhos, mesmo cansado. Mesmo se não tem oportunidade de fazer, a gente vai criar oportunidade para fazer isso. A gente precisa ser intencional. Não é só fazer uma declaração como o povo de que estava na época de Josué. A gente precisa ser intencional com pais. Nós, com pais, precisamos ser intencional para a educação dos nossos filhos.
por exemplo, passar tempo com nossos filhos. Se interessar, porque ela é o seu mundo, seus amigos, suas paixões, seus sonhos, seus desafios. A gente precisa se interessar ao que nossos filhos estão vivendo, principalmente se tem adolescente, né? Os adolescentes dão muito trabalho para nós, mas a gente precisa entrar no mundo deles, entender quais são os amigos deles, com suas paixões, sonhos, o que ele tem no coração. A gente precisa fazer isso. E a gente precisa do tempo para fazer isso. A gente precisa compartilhar nosso próprio coração, a história, nossa história de vida, nossas paixões, nossas fraquezas, erros, medos. A gente precisa falar para nossos filhos: eu também tenho medo, eu também passo lutas. Então eles vão entender, a gente vai começar a conquistar o coração dos nossos filhos. Não só conquistar para amar o que a gente ama, mas ama o Senhor que está no nosso coração. Conquistar o coração dos nossos filhos é importante. E para isso a gente precisa ser intencional na nossa forma de se relacionar com Ele, nossa forma de fazer. A gente precisa de ter um tempo junto para rir, brincar, se relaxar, orar, comer. A gente precisa. Esse tempo que a gente está aqui, a gente iniciou uma formação de preparação de pré-adolescência para adolescência. E nessa formação tem um dia que a gente chama Dia dos Pais e Filhos. E a gente fez esse Dia dos Pais e Filhos no dia 23 de setembro. E foi muito bom. Foi muito bom. Os filhos vão passar um tempo, o dia inteiro, de 9 de manhã às 5 da tarde. Às vezes, quando a gente fala isso, os pais vão falar: o que vocês vão fazer de 9 de manhã até 5 da tarde? Mas o tempo voa assim. Então, o primeiro tempo é um tempo só como eles. E a gente, nesse momento, a gente deu só 30 minutos para os pais e os filhos pensar, viver junto. Alguns, a gente só observando, né? Alguns só 5 minutos já, o pai se desligou, pegou o celular, o filho correndo lá. Mas teve alguns pais. Eu vi um pai e a menina, pré-adolescente, subiu no altar, deitar, conversando, até o tempo passar. E no dia da formatura desse trabalho, esse pai falou uma coisa. Contou que esse tempo que eles passaram, aquele dia, mudou a história, o relacionamento dele com a filha, e vai mudar com os outros, porque aquela filha que fez a formação é a caçula. Então ele falou: eu aprendi a ser realmente pai na vida dos meus filhos, e vai mudar. Então a gente precisa criar tempo junto. 30 minutos foi difícil para alguns pais, para ficar 30 minutos com os seus filhos, porque não sabe o que fazer, o que dizer, o que conversar, não tem relacionamento. Porque o objetivo desse trabalho é fortalecer relacionamentos dos pais com filhos, iniciar relacionamento no pré-adolescente que vai durar na adolescência. Porque na adolescência, querendo ou não, eles vão se desligar de nós. A amizade vai ser mais que os pais. Tem adolescente aqui, né? Entende um pouco o que estou dizendo. Mas esse tempo que você vai ter de qualidade em família é o melhor tempo que você precisa ter, muito mais que os amigos. Então, estou dizendo, a gente precisa ser intencional, a gente precisa rir, brincar, se relaxar, orar, comer junto. A gente precisa cumprir as promessas. Estou dizendo por enquanto para nós pais. Você prometeu alguma coisa para seu filho, você precisa cumprir. E assim ele vai entender que Deus é um Deus de promessa. Se Deus fala uma coisa, Ele vai cumprir.
Mas, em geral, a gente faz promessa, só da boca. A gente nunca vai cumprir essa promessa. E nossos filhos vão crescer pensando, porque os adultos, os pais, não cumprem as promessas, Deus também vai fazer promessa, nunca vai cumprir. Mas não é. Deus é um Deus que vai sempre cumprir a promessa deles. É importante a gente entender isso. A gente não vai prometer uma coisa se a gente não pode cumprir. Cumprir as promessas. Estou falando para os pais, tá bom? Assumir suas responsabilidades. Porque é sua missão. A gente precisa assumir. A gente precisa pedir perdão a nossos filhos. Se a gente errou, se descobrir que você errou, volta para trás. Pede perdão para seus filhos. Esse vai conquistar o coração dele. E também vai pedir perdão se precisa. Vai aceitar o perdão de Deus se precisa. Vai pedir perdão a Deus se cai. Porque a gente precisa entender isso. Pedir perdão. Encorajar, incentivar. Está sempre disponível. Porque uma coisa que hoje a gente percebe, nós que trabalhamos sempre diretamente com criança, adolescente, jovem, essa geração precisa mais de relacionamento que julgamento. A gente hoje está julgando muito mais que de se relacionar. Mas você vai ver na palavra de Deus. No final você vai ver o que Deus, que é o coração de Deus. Ouvindo esse texto, essa geração que não conhecia o Senhor. Você vai ver no final o que Deus vai fazer. Porque Deus precisa de relacionamento. Essa geração precisa mais de relacionamento que julgamento. Aleluia. Mas esse a gente fez se parar para, não, jogar tudo as culpas. Esses filhos estão aqui? Sim. Vão jogar tudo as culpas para os pais. Ah, não transmitir, não fazer isso, não faz isso. Mas Gedeão vai falar uma coisa no Juízes capítulo 6. Quando o anjo vai se revelar a ele, vai chamar ele para libertar o povo de Israel. O Josué vai falar, onde é as promessas que nós antepassados contava para nós? É para dizer que os pais contavam, faziam, alguns dos pais, né, vamos dizer assim, fazia, mas os filhos tomaram a decisão de não obedecer, de não seguir as promessas do Senhor, que a fé dos pais, porque chega na adolescência, vai começar a duvidar, vai começar a criticar. Mas o que é aqui que é triste, que não somente esse povo, essa geração não conhecia o Senhor, mas fazia coisas para trazer a ira do Senhor. Esse é o pior de tudo. Vamos dizer assim, eles fizeram as coisas que pareciam mal aos olhos do Senhor, serviam aos balinos, deixaram o Senhor para ir atrás dos deuses dos povos ao redor. Normalmente deve ser a luz, refletir a glória do Senhor, mas eles vão adorar os deuses desse povo. Serviram o Baal, Astarotes. E nós, como hoje, filhos crentes estão onde? Não somente não quer ir para a igreja, não quer se compromissar com Deus, não quer viver uma vida com Deus, mas onde eles estão? Candomblé, macumba, droga, tráficos, para tirar a ira do Senhor. Infelizmente. Mas o versículo 16 vai dizer uma coisa interessante, que vai falar do coração de Deus. Que não é julgamento, mas é o relacionamento. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer no 2 Timóteo 2,13, se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus vai falar assim, Deus levantou juízes. Para fazer o quê? Para ajudar essa geração rebelde, essa geração que não conhecia o Senhor, que trazia a ira do Senhor. Deus vai pensar uma solução para trazer o coração dessa geração a Ele.
Eu falo assim, tem jeito. Deus não muda, Ele não é um Deus infiel. Mesmo se nós somos infiéis, Ele permanece fiel na sua promessa, na sua aliança, permanece fiel na sua palavra, no seu propósito para a nossa vida. Ele prometeu para Abraão. Ele chegou aqui para cumprir, porque Ele é fiel. A gente precisa entender esse Deus, o coração desse Deus, o amor desse Deus. Se fosse eu, não vou falar para eles. Se tem pessoas que têm temperamento de coléricos aqui, vão dizer, cai fogo sobre eles. Manda ele embora, aí vão aprender. Assim, mas o coração de Deus, às vezes, é muito mais que coração de um colérico. Porque o amor dele é ligado à aliança dele. O amor de Deus é ligado à palavra, às promessas dele. Porque ele prometeu para Abraão, quando ele obedeceu. Porque vou escolher um povo para você. Através da sua obediência. Mas assim Deus vai resgatar. Talvez a gente tenha família, as pessoas já estiveram na igreja. Hoje, nós somente estamos na igreja, mas está criticando a palavra de Deus. Está na droga, tráfico, macumba, ou não quer nada de Deus. Mas a gente tem uma coisa a dizer. Nosso Deus pode levantar juízes. Pode ser de dor ou de amor, mas Deus vai levantar juízes para trazer esse povo. Deus vai levantar juízes para reconquistar o coração do povo dele. Deus pode levantar juízes para resgatar o coração dos nossos filhos perdidos, ou que saíram da igreja, ou que não quer nada de Deus. O nome de Jesus, eu profetizo pela palavra do Senhor, que o Deus vai se revelar onde eles estão nesse momento. As pessoas, nossos familiares, que já experimentaram o Senhor, e hoje nós estamos mais na presença do Senhor. E nós somente não estamos na presença do Senhor, mas está criticando a Deus. Que a palavra de Deus se revelar também para eles. O nome de Jesus. Vou terminar, falar, porque agora estou falando para os filhos, nós como filhos. É importante entender isso. Gedeão foi alguém marcante na história, vivendo nessa geração que não conhecia o Senhor. Mas Deus olhou, Deus veio, alguém lá que tem um coração puro, que tem dedicação ao Senhor. Talvez você vai se sentir sozinho no meio de várias pessoas. E você, vale a pena servir ao Senhor? Vou te dizer, jovem, adolescente, sim, vale a pena servir ao Senhor. Porque Deus vai olhar lá, vai ver um Gedeão lá, longe. Vai chamar ele, vai se revelar a ele para reconquistar o povo dele. Talvez você vai se sentir família, sozinha, vivendo o propósito do Senhor. Mas você não está sozinho. Deus sabe, Deus entende suas lágrimas, seus esforços, seus choros. Deus entende todo o tempo que você procura, busca Ele. Deus sabe quem está buscando Ele. Deus sabe que tem Gedeão lá, que está buscando Ele. Mesmo se tem uma geração que não conhecia, tem alguém lá. Tem uma família lá, tem um homem lá, tem uma mulher lá, chorando, buscando a promessa do Senhor. E Deus vai mandar o anjo dele. Valente, soldado valente, família, valente homem, valente mulher, valente jovem, valente adolescente. E Deus vai te dizer, eu vou te usar para reconquistar. Deus fez. Gedeão vai falar para nós, sim. Ouviram coisas sobre Deus de Israel. Onde estão essas coisas? Onde estão as promessas que nossos pais contaram para nós? Que o pastor contava aqui no casamento dele. Que Deus mandou coca para beber. Onde está esse Deus? Os filhos vão dizer, onde está esse Deus? Agora Asaf está nesse processo de viver o melhor do Senhor.
Onde está o Deus do meu pai? Ele está do seu lado. Ele está perto, não está longe. Se revelou a Gedeão, pode se revelar a ti, filhos. Pode se revelar a ti, filha. Pode se revelar a ti, jovem, adolescente. Pode se revelar a ti, Ingrid. Tá bom? Aleluia! Porque Deus é um Deus que vai sempre cumprir a palavra dele. E nós, como filhos, precisamos entender e obedecer ao Senhor. Sabe, jovem, sabe, adolescente, fora não é melhor que dentro. Parece às vezes que fora é melhor, outra casa é melhor, outra família é melhor. Não. A melhor segurança está na sua casa, está na sua família. Não procura fora, não. Vou terminar lendo Hebreus capítulo 11, que vai falar de uma geração de Moisés, para terminar. Hebreus capítulo 11, 23 a 28. Hebreus 11, 23 a 28, mas vou parar em 27. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 13 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. 24, falando dos pais, agora dos filhos. Pela fé, Moisés, já adulto, cresceu, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus, a desfrutar os prazeres dos pecados durante alguns tempos. Por amor de Cristo, considerou, versículo 26, por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava as promessas. 27, para terminar. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés tinha tudo para não cumprir a missão de Deus. Ele tinha uma vida estável, tinha conforto na casa do faraó, porque os pais ajudaram ele a entender, mas os pais colocaram as promessas do Senhor no coração dele. Ele cresceu como isso, como a educação de Deus. Ele chegou num ponto, o material, o dinheiro, o tesouro do Egito para ele não vale a pena, porque a recompensa que está lá esperando ele. A Bíblia falou assim: por amor a Cristo, largou tudo para fazer a obra do Senhor. Porque ele está vendo o invisível. Às vezes a gente vai chegar só ver o que é visível. Minha casa, meu carro, meu dinheiro na conta, meu material que eu tenho. Mas para ser uma geração diferente, a gente precisa alcançar o invisível. Às vezes, esse invisível, não é todo mundo que vai enxergar isso. São pessoas dedicadas, são pessoas que realmente buscam ao Senhor. Eles vão ver invisível. E Moisés viu o que é invisível e perseverou. Vão perseverar para ser uma geração diferente. E esse último tempo, Deus está falando sobre geração Moisés. Eu estou orando mesmo para escrever um livro sobre isso. Eu não tenho habilidade para escrever um livro, mas Deus está falando para mim para escrever um livro sobre geração de Moisés. Estou falando agora para os jovens, adolescentes, essa nova geração que precisa surgir, que vai conhecer ao Senhor. Quem é a geração de Moisés? É uma geração que se levanta para entrar no seu destino. É uma geração que conhece seu Deus. É uma geração que conhece o chamado. É uma geração que conhece sua identidade. É uma geração que caminha em direção ao seu destino. É uma geração que carrega a tocha de Deus em todo lugar.
carrega a tocha de Deus. É uma geração que assume seu lugar na sociedade. É uma geração equilibrada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É uma geração forte de Moisés. Uma geração Moisés é uma geração que busca o plano de Deus para a sua vida, para fazer a vontade de Deus. É uma geração que ama a Deus. A palavra de Deus é a oração como estilo de vida. 11 é uma geração que vive de acordo com o plano de Deus. É uma geração que é o primeiro a dizer não. Todo mundo está buscando aqui, indo aqui, mas você sentiu que você é um Gedeão diferente, você vai atrás, você corre ao contrário. Mas seja uma geração que vai dizer não. Primeiro a dizer não. Todo mundo fuma, todo mundo namora, todo mundo faz isso e sim, mas eu vou ser o primeiro a dizer não. A gente precisa dessa geração firme e forte, que conhece ao Senhor e que vai dizer, todo mundo faz bem, sim, mas eu não sou todo mundo não. Sou filho de Deus. Eu sei o que eu sou. Eu vou ser o primeiro a dizer não, a correr contrário ao que o mundo está fazendo. Aleluia! É uma geração que prepara a volta de Jesus. Somos a geração que prepara a volta de Jesus. É uma geração que precisa preparar a volta de Jesus. É uma geração Moisés, que vai ver Jesus, que vai ver o invisível, que vai largar tudo que é o conforto, tudo que o mundo está atirando a nós, a deixar a Deus, a seguir Ele. Chegar esse tempo para preparar a volta do Senhor. É uma geração pronta para se sacrificar pelo Senhor. 15 ponto, é uma geração que abre a mão de tudo. Abra a mão de tudo para o quê? Obedecer a Deus e ao seu chamado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a chegar a esse tempo, esse ponto. Eu profetizo o nome de Jesus. Não vai ter geração aqui que não vai conhecer ao Senhor. Porque o trabalho que você faz é um trabalho profundo. Quando eu estava pensando, e Deus me trouxe na memória, essa semana que é dia das crianças, e Deus falou para mim, a igreja pode aproveitar esse dia para fazer melhor, diferente. Dia 12 é uma festa nacional. Às vezes é só para brincar, a criança vai brincar. E Deus fala, a gente pode aproveitar essa criança para fazer o quê? Investir. E depois homenagem, vem para confirmar isso. Isso é verdade, a gente fez diferente do que o mundo fez esse dia de 12. A igreja precisa ser diferente. Falar da igreja do Senhor, né? Porque também tem igreja que estão só brincou, tem o pula-pula, pipoca, comer, vai embora. Não é um momento que a gente precisa investir. Então, parabéns aos pais que homenageou seus filhos, que não são só as palavras, declaração como o povo de Josué, mas que seja uma declaração intencional, que vão mudar a história dos nossos filhos para sempre. Deus vos abençoe. Amém. Amém. Existe uma geração intencional que o Senhor está chamando para esse lugar. Amém? Uma geração de pessoas comprometidas. Mas sabe, eu queria orar como igreja, porque eu creio que não apenas isso, mas o Senhor está chamando uma geração de juízes também. O último versículo do capítulo 2 de Juízes diz que Deus levantou juízes que se posicionaram e resgataram o povo que estava perdido. Essa geração que não conhecia o Senhor, que não ouvia Deus, a palavra fala que Deus levantou juízes. E eu quero orar, eu creio que Deus está levantando nesse lugar juízes, pessoas chamadas pelo Senhor para se tornarem referência para as gerações, para estas gerações que estão aí, para resgatarem essas vidas e dizer, nós temos um chamado para resgatar esse povo.
Eu sei que Deus tem falado com pessoas a respeito disso. E eu quero te convidar para vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Por você que crê que Deus está te chamando para ser juiz. Aquele que vai trazer julgamento sobre a obra do inimigo e ao mesmo tempo vai se tornar referência dizendo para essa geração: vamos comigo. Vamos comigo, porque esse aqui é o caminho, esse é o lugar. Você que entende que o Senhor está te chamando. Deus chama todas as pessoas para isso? Não, Deus chama outras pessoas para outras coisas. Talvez Deus está te chamando para outras obras, mas se o Senhor tem te chamado para ser referência para essa geração e dizer, vamos comigo, para trazer juízo sobre os inimigos, entenda uma coisa. Para você que tem esse chamado, eu quero que você entenda uma coisa. Quando o Senhor te chama para ser referência para essa geração, Ele não te chama apenas para ser referência, o nome é juiz. E o juiz vai trazer juízo sobre os inimigos do Senhor. Porque nós vivemos numa época onde as pessoas dizem assim, eu quero ser referência para a geração nova, mas eu não posso desagradar essa geração, eu não posso desagradar o que é politicamente correto, eu não posso desagradar o que as pessoas pensam. Eu preciso ser geração, mas eu não posso desagradar. Deixa eu te falar, não tem jeito. Você foi chamado para ser juiz. E o juiz traz juízo sobre os inimigos do Senhor. Você precisará se posicionar dizendo aos inimigos do Senhor, está desalinhado, você foi julgado e achado condenado, o Senhor é contra ti, caia por terra no nome de Jesus. Você precisará olhar para as militâncias que estão desalinhadas com a palavra. Meu problema não é com a militância, meu problema é com a militância que está longe da palavra. Volta a sua vida para a palavra, para de militar em termos das causas sociais e milita pelas causas do reino. Porque as causas do reino mudam a situação social também. As causas do reino mudam a situação social. E aí quando você também é chamado para exercer juízo sobre isso. E para se tornar referência para essa geração. Aleluia. Pode chegar mais para frente aqui. Se você puder, você pode se ajoelhar diante do Senhor. Né? Se você não puder, você pode ficar de pé. Mas se você entende que você é chamado para esse lugar, e esta igreja tem um ministério para se tornar referência para esta nova geração. Edna, vem cá. E eu quero orar com vocês, nós queremos orar com vocês. Mas essa igreja tem se chamado e se tornado referência para essa geração nova. Nós queremos orar pela sua vida para que você seja derramado sobre você uma nova unção. Para ser juiz, para ser juíza sobre os inimigos do Senhor e para se tornar referência para aqueles que anseiam se encontrar com o Pai, que precisam conhecer novamente o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos estas vidas, cada uma delas aqui diante do Senhor. Cada uma das pessoas aqui neste local, que se colocam aqui prostrados e rendidos diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, restaura estas vidas para a glória do teu nome. Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, ser curado nas emoções, ser alinhado, ó Deus, vem com graça e alinha e restaura essas vidas. Senhor, e eu oro agora, levanta uma geração de juízes,
Levanta, ó Deus, uma geração de juízes que vão trazer juízo sobre os inimigos do Senhor. E serão instrumentos poderosos na mão do Senhor, para libertar esta geração que está perdida. Perdida nas mentiras, perdida nas drogas, perdidas na prostituição, perdidas no abandono, perdida ó Deus, em tantas coisas que tem afastado ela, ó Deus, da tua presença. Deus, perdida na orfandade, perdida, ó Deus, na amargura, na mágoa, na dureza. Senhor, nós temos uma geração que está buscando nos lugares errados a interferência do céu, a revelação do céu. Levanta estes homens e estas mulheres como juízes nesta geração, para trazer juízo sobre os inimigos e para levantar a bandeira do eterno, dizendo à geração: este é o caminho, anda por ele, vem comigo até a presença do eterno. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o eterno. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sua palavra é verdade, Jesus. Obrigado porque você está levantando nessa igreja hoje Gedeões que vão trazer juízes, Senhor. Nesse mundo, Jesus, cremos na sua palavra, Jesus. Cremos na sua palavra, uma geração diferente, que vão abrir as bocas para trazer juízes no campo de inimigo. Aleluia. Quem vai abrir a boca para louvar, para adorar, vai acompanhar a unção de libertação, o nome de Jesus. A verdade sairá da boca, o nome de Jesus, para cumprir sua palavra, o nome de Jesus. Tudo por amor que o Senhor tem para seu povo, tudo por amor que o Senhor tem para nós, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Levanta, Gedeões, levanta. Pessoas, Senhor, que vão amar sua palavra, que vão militar através da sua palavra. Jesus, faz seu querer na vida de cada um aqui que sentiu que o Senhor chamou ele para ser juízes. Dá unção de juízes. Derrama unção de juízes para cada um deles que sentiu esse chamado hoje. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque nossa sociedade, nosso mundo hoje precisa de juízes. Juízes que não vão ver os olhos das pessoas, mas que vão ouvir sua palavra e falar a verdade da sua palavra para a igreja do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor olhou para a terra e viu um povo. Olhou para a terra, viu uma geração hoje dobrando o joelho, que sentiu, sim, Deus me chamou para ser juízes. Obrigado, Jesus, para ter olhado para nós. Não para que a gente merece, para que a gente é melhor mais que os outros, mas para que a gente procura quem o Senhor é. Procura seu propósito para a nossa vida. Procura ser diferente. A gente procura alcançar o invisível. A enxergar o invisível, para largar tudo, para ser realmente esse juiz que o Senhor quer para nós. Juízes Gedeões nesse lugar, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem levantado uma nova geração de homens e mulheres santos para liderar esta nova geração.
Se você está aqui, se encontra aqui, o Senhor te chamou para ser referência para essa geração. O Senhor te chamou para liderar essa geração. O Senhor te chamou para conduzir esse povo para o lugar perfeito na presença do Eterno. O Senhor te chamou para isso. Não trate as coisas do Senhor como se fossem pequenas. Se você está aqui, é porque o Senhor te chamou para que você seja líder e lidere este povo à presença do Eterno. Lidere esta geração à presença do Eterno. Exerça juízo sobre os inimigos do Senhor e liberte esse povo para a glória do Senhor. Abençoa a tua igreja, Jesus. Abençoa cada irmão e cada irmã que está aqui, cada filho precioso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem operando no meio do teu povo. Completa a boa obra no nome de Jesus. Oh, o Espírito ainda continua falando com as pessoas. Continue orando, continue ministrando. O Espírito continua falando com as pessoas. Oh, nalamasherele baralabaralabai. Kodaralabasharalabaralabai. E saralabastoriandaralabaralabaralabasharabai. Que saralabasharalabaralabai. Kosaralabai. O Espírito continua falando, continue ouvindo, continue compartilhando, continue se derramando sobre o Senhor, em nome de Jesus. Ô Senhor, abençoa, Jesus, abençoa essa geração, Senhor. Deus, fala com eles hoje, Deus, algumas coisas que o Senhor ainda não falou, Jesus. Que esta manhã seja uma manhã de revelação, Senhor. Revelação. Abre os olhos deles agora, Deus, para que eles vejam. Para que eles vejam o exército do Senhor do lado deles. Para que eles vejam, Jesus, com clareza a sua ordem. Vai. Para que eles te obedeçam, Senhor. Senhor, traz hoje, Jesus, uma clareza que eles nunca tiveram, Deus, com relação ao chamado e ao propósito. Para o propósito deles nesta terra, Deus. Para compor esta geração do fim. Para compor tudo o que o Senhor quer fazer, Jesus. Mostra para eles, Jesus, agora, a começar em mim também, o quanto que nós somos privilegiados, Deus, por poder fazer parte desse exército do Senhor. Jesus, Senhor, Jesus, que o Senhor também nos mostre, Deus, quais são as nossas fraquezas, Deus, e também quais são as fortalezas que estão nas mentes para serem quebradas agora, em nome de Jesus. E Jesus, para que a gente entenda o teu mover nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz o teu mover, Jesus, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Deus, para que a gente realmente entenda a natureza da batalha que a gente está enfrentando neste momento, Senhor. Senhor, levanta mesmo esses juízes para honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por um derramar sobrenatural do teu Espírito sobre cada vida em nome de Jesus.
por um derramar sobrenatural da tua graça sobre cada coração. Senhor, que esta geração de líderes que o Senhor está levantando possa ocupar o seu lugar no tempo que se chama hoje, em nome de Jesus. Oh Deus, a tua palavra diz ali em Efésios que o corpo bem ajustado, com auxílio de todas as juntas, opera para o crescimento. Coloca cada pessoa aqui no lugar devido, ajeitado em cada lugar que necessita estar no corpo. Deus, aqueles para ocupar a liderança no tempo que se chama hoje, ocupe-os. Aqueles que estão em treinamento, Deus, que eles sejam engajados e alinhados aonde o Senhor planejou, que cada detalhe se cumpra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Aleluia. E como igreja nós estamos aqui dizendo: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós.